Oi pessoal, tudo bem? Professora Mercedes na área, estou aqui para falar de um assunto super importante que o Enem adora e os vestibulares de ponta também. Cada vez mais os vestibulares e o Enem estão dando ênfase à língua portuguesa criativa, no seu aspecto criativo, na criação de palavras. Você já se perguntou como é que uma palavra é criada dentro de uma língua? Quais são os processos envolvidos na criação de uma palavra? São vários, tá? Eu estou aqui na frente do material, mas já vou te adiantar. Processo de formação de palavras é o nome do assunto e são vários esses processos de criação. Há dois mais importantes em uma língua, que é a derivação, tá? Que é um processo de criação de uma palavra pela colocação de afixos. Vamos ver daqui a pouquinho isso melhor, tá? Afixos, tá? Ao radical. Então, em um outro vídeo aqui do nosso curso, vocês têm a noção de radical, de sufixos, vocês vão ver isso, tá? Mas eu acho que o exemplo fala por si. Dá uma olhadinha, infelizmente. Eu acho que você percebe que a palavra infelizmente vem de feliz. Então tá aqui, ó, feliz, que é o radical, que é a palavra primitiva. A partir de feliz, cria-se infeliz, felizmente, infelizmente. E como é que a gente que um dia criou essa palavra? Colocando prefixo, sufixo, que chamamos de afixos. Esse é o processo mais comum, mais usado na língua portuguesa. O segundo processo mais usado, bastante frequente também, é a composição, tá? A composição é a criação de uma palavra nova pela colocação de uma palavra do lado da outra, entende? Palavra grudada? Pois é. Pensa nesse exemplo super simples, guarda-chuva. Se a gente pensar separadamente, guarda, sentido de guardar um verbo, chuva, substantivo, juntou, deu a noção de uma terceira situação, de um objeto, né? O guarda-chuva, certo? Então nós temos a composição, ou seja, a junção de duas palavras numa só. A composição, ela pode unir duas ou mais palavras, tá? E nessa união pode haver mistura, tá? Das palavras umas nas outras, a ponto de você não perceber quando é que começou uma, quando é que terminou a outra, que é o caso da palavra aguardente. Água mais ardente deu aguardente. Ok. Mas note que não dá para perceber um fonema, um som foi, né, retirado. Água ardente, um A foi embora, né? Então nós temos aqui duas palavras compostas, né? São processo de composição, só que uma nós vamos chamar de justa posição, porque não houve perda de som, de letra, de nada. Grudou uma na outra, com ou sem hífen, tá? No caso aqui com hífen. E a composição por aglutinação, quando há essa mistura, tá? Essa situação que você não consegue muito bem achar onde começou uma e terminou a outra. Então, esses dois processos merecem uma atenção especial daqui a pouquinho. Nossa, nós vamos ver. A derivação, inclusive, tem um monte de tipo, tá? Tem mais isso, né? Um monte de tipo. A composição, já te adiantei, tá? Dei um spoiler aqui. Há dois casos de composição, né? Aglutinação e justaposição. Mas vamos falar um pouquinho mais. E há também outros processos, tá? Menores, menos usados, mas muito legais e muito cobrados no Enem. O Enem danado. O Enem gosta de cobrar esses processos bem criativos, diferentões, né? Hibridismo. Olha, gente, não vamos confundir hibridismo com estrangeirismo, que daqui a pouquinho vocês vão ver, tá? O hibridismo, o nome diz algo híbrido. O que é algo híbrido? Algo híbrido é algo misturado. Então, pois é. Quando há mistura, tá, de elementos, geralmente duas palavras, ou prefixo com radical, de línguas diferentes. Então veja, vamos pegar aqui um exemplo, sambódromo. Sabe a expressão sambódromo? Pois é, de onde vem isso? Samba é a palavra de origem africana, mas está na língua portuguesa já há um tempão, né? Samba. E dromo? Bom, você encontra em autódromo, velódromo, tem até fumódromo hoje em dia, não tem? Certo? O que é o dromo? O dromo é uma palavra bastante antiga e erudita, que significa caminho, passagem em grego. Vê que loucura? Então juntou samba, né, com dromo, né, ou seja, a língua portuguesa com origem africana com um radical do grego, deu literalmente um samba aqui, né? Ou seja, a palavra sambódromo, que há essa mistura. Note que o hibridismo, ele pode se confundir aqui até com os outros processos, né? Porque há junção de dois radicais, prefixos, etc. Entretanto, o que diferencia o hibridismo do resto é que um dos elementos é de outra língua.
Entendeu? Pois é de outra língua, certo, pessoal? Então, isso é algo bastante diferente. É um processo super comum de acontecer? Não. Tanto é que os exemplos são sempre quase os mesmos, certo? Mas não faz muito tempo, o Enem já cobrou exatamente esse caso, tá bom? Mas há outros processos envolvidos? Há outros processos. Vamos ver agora na sequência quais são os outros? Então, pessoal, continuando, quarto processo envolvido na questão da formação de palavras, onomatopeia. Cuidado, não confunda com prosopopeia, que é uma figura de linguagem. O que é a onomatopeia? Esse nome super pomposo faz parte de um processo super corriqueiro. Eu coloquei um exemplo aqui, tic-tac. Que tal o zum-zum? Que tal o reco-reco? Né? Tal a tentativa de produzir na escrita o som de um riso, re, kkk. Toda vez que você tenta, na escrita, reproduzir o som que algo ou alguém, um objeto faz, chamamos de onomatopeia. Então, o tic-tac, que é aquele barulho que faz o relógio, exatamente a tentativa de você reproduzir na escrita, inclusive com a ortografia da língua portuguesa, portanto é QU e não tic-tac, entendeu? Não é com C mudo, não é com K, tá entendendo? Então, dentro da ortografia da língua portuguesa, tic-tac, seja a balinha, seja o relógio, não importa, você tá na ortografia, tem um QU, tudo certinho. Mas reproduziu é uma palavra já conhecida e reproduz o som. Zum, zum, reco, reco, que é aquele objeto, aquele instrumento musical, tem esse nome popular exatamente pelo barulho que o instrumento faz, entendeu? Então, é um processo super comum que acontece a todo momento? Não, ele é bem menos comum do que a derivação e a composição, mas é um processo criativo e, como eu disse, cuidado com o Enem, porque o Enem gosta, tá, de textos diferentes, de tipologias, por exemplo, com charge, com narrativa, e na narrativa, às vezes é um toque-toque, né? Toque, 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 o barulho que você está fazendo quando vai bater numa porta, isso é uma onomatopeia, tá claro? Muito bem. Além disso, lembra que eu falei para você não confundir hibridismo com estrangeirismo? O hibridismo, ele é a mistura de radicais de línguas diferentes, né? Então, há uma parte da língua portuguesa, outra parte do grego, enfim. Já o estrangeirismo é quando você utiliza a palavra tal qual ela é na outra língua e, plim, usa do mesmo jeito no português. Veja a palavra bullying. Existe uma tradução para bullying? Olha, talvez assédio, mas não há uma tradução. Então, estamos mesmo utilizando essa expressão sem a tradução. Note que a palavra site tem a versão sítio, que stress tem estresse, que surf tem surf. Várias palavras do inglês que entraram via inglês foram aportuguesadas, foram transformadas em palavras da língua portuguesa. A própria palavra futebol, né, foi aportuguesada. Às vezes, isso não acontece. Não cabe a gente discutir por quê. Nem vão te perguntar no vestibular, tá? Mas a verdade é que se você encontrar uma palavra assim escrita, você sabe que essa palavra não é da língua portuguesa. Por quê? O português não termina em G, palavra, né? Nossa língua não é uma consoante típica para término de palavra. O ING, você está aprendendo inglês, sabe? É um término típico do inglês. É uma palavra, né, claramente da língua inglesa que utilizamos nos nossos textos. Como é que você faz isso, por exemplo, numa redação? Quer utilizar? Ok. Aspas, tá claro? E não vai encher também. Se você exagera no uso de estrangeirismos, passa a ser um vício de linguagem, tá? Cuidado. Esses processos muito criativos, eles têm que ter muito cuidado na hora da utilização num texto, né, em norma culta, como a redação do seu vestibular, tá claro? Bom, para finalizar, siglas e abreviações. Eu coloquei num grupo só, tá? Mas são situações diferentes, tá bom? Sigla, IBGE, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São siglas muitas vezes já conhecidíssimas, às vezes conhecem mais a sigla que a própria expressão inteira. Então a sigla ela se transforma em uma palavra, não é verdade? Então isso é extremamente comum nas línguas, acaba sendo bastante econômico, né? E como fazer isso numa redação, professora? Bom, as siglas, costumeiramente menos conhecidas numa redação, é bom que você explique, né? Entre parênteses, mas ONU, IBGE, o próprio Enem, siglas já conhecidas, há uma tendência a considerá-las que elas têm já um status de palavra, você não precisa explicar.
Diferente é o caso da abreviação. A abreviação é outro processo, tá? O que eles têm em comum? Ambos os processos de sigla e abreviação diminuem a palavra em termos de tamanho, né? Uma o faz pelas iniciais de uma expressão, que são as siglas, e a outra faz porque a palavra é uma só, como motocicleta, a televisão, e você clica, diminui, né? Como celular virou céu, né? Telefone virou fone. Então é aquela diminuição da palavra. Note que moto e TV estão abreviadas, mantendo, tá, a estrutura de sílabas da língua portuguesa, tá? Moto, TV, com acento e tudo direitinho. Então, essa abreviação, muitos dicionários até já têm, porque ela está bem dicionarizada, com o acento tudo certinho. Então, esses processos que vocês viram são processos menores. É bom lembrar que dentre todos os processos que vocês viram, esses 6, são 7, eu incluí aqui siglas e abreviações num grupo só. Esses todos os processos são processos que fazem com que você crie palavras novas na língua, mas não perca de vista que derivação e composição são os mais importantes, tá claro? Beijos! Oi pessoal, vamos fazer um exercício para fixar o conteúdo que a gente acabou de ver sobre o processo de formação de palavras. Seguinte, vocês têm um texto, esse texto de apoio é um texto clássico do Enem, falando sobre a importância da sociologia para a gente compreender o mundo no qual vivemos, né? Muito bem. A própria palavra sociologia, o que ela significa para a gente? Bom, é uma matéria que eu aprendo no 2º grau, no ensino médio, sei lá como você chama. Ok, mas aqui a pergunta é a seguinte, tá? O vocábulo sociologia é formado por alternativa A, derivação. Como é que é a formação dessa palavra? Derivação. B, hibridismo, tá? C, abreviação. D, composição. E E, onomatopeia. Vamos eliminando de trás para frente? Onomatopeia não é, porque sociologia não é. Eu não estou tentando reproduzir os sons da natureza, né? De trás para frente. Então, a E está fora. Alternativa D, abreviação. Você acha que sociologia, escrito inteirinho, é uma abreviação? Óbvio que não. Hibridismo, eu estou na dúvida do hibridismo, estou na dúvida da composição, por exemplo, de repente, pode ser... Na D, seguinte, pessoal, hibridismo, sociologia. Logia é estudo, tá? Em uma outra língua, grego, latim, mas é em outra língua, tá? Logia é estudo. E sócio, então você tem uma outra língua envolvida. Se você tem uma outra língua envolvida, mesmo que você não saiba muito bem se é latim ou grego, eu sei que muitas vezes na hora do vestibular, talvez você não saiba se o prefixo é latim ou grego. Vocês têm isso na parte teórica do nosso curso, mas... basta que você saiba que vem exatamente de uma língua que é base para a língua portuguesa. Então isso é o hibridismo, que é uma mistura de radicais de outras línguas para formar uma palavra na nossa língua portuguesa. Então é o hibridismo. Professora, não podia ser uma composição? Para que seja composição, os dois elementos têm de vir da nossa própria língua. Lembra de guarda-chuva, né? De pé de moleque? Então, não é composição que é a alternativa D. A alternativa correta é a alternativa B de bola, hibridismo. E não é derivação, porque a derivação você precisaria colocar sufixos, né? Em língua portuguesa. Se fosse assim, pedra, pedreiro, pedraria, aí seria a derivação. Então, cuidado com o hibridismo. O hibridismo é um processo muito comum na formação de palavras, inclusive das áreas de conhecimento, como sociologia, filosofia, democracia, tá? São palavras super comuns e que figuram aí nos vestibulares indicando hibridismo. Quer saber sobre radicais gregos e latinos, como é que eles compõem as palavras na língua portuguesa? Dá uma olhadinha na nossa parte teórica. Lá com certeza você vai achar vários, tá bom? Então ficou a alternativa B, de bons estudos para você. Até mais.